E confessar é algo tão glorioso, é tão bondoso confessar o Senhor, que eu vou te dizer que é uma das coisas mais necessárias que nós temos na nossa vida cristã, é confessar a Deus os nossos pecados, pedir graças a Deus, perdão pelos nossos pecados e para passar para a próxima fase, viver a próxima fase. Nós temos o hábito de ficar ali parados numa mesma fase, num mesmo ciclo, mas só que já é nítido que nós precisamos viver um outro ciclo. Nós temos que romper esse ciclo, porque para tudo existe tempo. Debaixo dos céus existe tempo para todas as coisas. E eu não queria falar sobre tempos aqui agora, mas foi me levado aqui a falar sobre tempo. Quais são os tempos da sua vida? Quais são as fases da sua vida que ainda estão te impedindo de viver o novo de Deus? Quais são as atitudes, quais são os hábitos, quais são as coisas que têm impedido você de viver o novo? Às vezes não é Deus, às vezes é você mesmo, não querendo abandonar o velho para ganhar existência o novo de Deus na sua vida, tá? Eu não sei se é a nova pessoa, a nova criatura, a nova personalidade, uma personalidade guiada pelo Espírito Santo, uma pessoa guiada pelo Espírito Santo, uma pessoa moldada e transformada por Deus. Eu não sei qual é a estação da sua vida que você precisa evoluir, que você precisa mudar e que está travada aí na sua vida, mas eu sei que Deus tem intenção de te ajudar a mudar essa fase. Eu sei que Deus tem intenção de te ajudar a ultrapassar esse rio. Eu sei que Deus tem intenção de te ajudar a chegar do outro lado. Então, não abaixe a cabeça, não desanime. Ore pelas madrugadas, entregue sacrifícios de louvores, de adoração, jejum. Busque na sua palavra. Contemple as tuas grandezas e profetize-as para você. A palavra do Senhor diz também em Ezequiel 37 que ele chega no meio daquele vale de ossos sequíssimos e pergunta a Ezequiel, poderiam reviver esses ossos? De alguma forma, existe chance de reviver esses ossos? Você vai falar assim, não tem como reviver esses ossos. Da forma que chegou, o que eu fiz, o que eu cometi foi muito grave. Agora não tem mais como. Eu sei que foi erros meus, coisas que eu fiz que acabaram acarretando isso aqui. Leve a Deus. Leve a Deus, porque Deus, ele traz solução para tudo em nossas vidas. Deus traz soluções para tudo em nossa vida. E nós não devemos questionar a Deus a forma que ele decidiu consertar algumas coisas. A gente não deve questionar a Deus a forma que ele resolveu quebrar os vasos dele. Nós não devemos questionar a Deus a forma que ele resolveu mudar o ambiente. A forma que ele resolveu quebrar para restituir novo e para fazer coisas novas, referências, coisas grandiosas. Às vezes nós temos obras presas em Deus que ele precisa nos quebrar, e para ele nos quebrar, para ele conseguir nos quebrar, só ele sabe como ele quebra vasos. Tem muita gente por aí renegando pessoas por causa de atitudes, por causa de comportamentos, mas elas não chegam a Deus e pedem discernimento, elas não chegam a Deus e pedem resposta, porque elas criam as próprias leis, elas vivem as próprias Bíblias, elas vivem os próprios conceitos. Já não é mais um povo que ora por Pedro enquanto está na prisão, já não é mais um povo que busca a resposta de Deus, é um povo que descarta, tá? É um povo que descarta. Então, se você é essa pessoa que chegou até o momento de remissão e Deus resolveu usar dessa forma, que é uma forma muito voraz para resolver te quebrar, se quebre diante de Deus, não se oponha. Não se oponha ao conserto do Senhor, não se oponha à correção do Senhor. Abrace o amor de Deus, abrace a correção de Deus com amor
e viva esse meio do mar. Às vezes Deus está te quebrando e te levando para o meio do mar para te apresentar uma outra vertente, um outro lado da presença dele. Você já escutou relatos por aí que dizem que cada ângulo que você olhar algo, ele se torna diferente. E realmente, se você olhar do lado da frente, do lado lateral, dos lados laterais, unilaterais, você vai ver algo, você vai ver, vamos dizer, um campo de futebol, você vai ver diversas formas diferentes. E da mesma forma é a presença de Deus. Deus, ele vai te apresentar alguns outros lados, algumas outras coisas que você ainda não conheceu, alguns outros ambientes espirituais que você ainda não pisou e que você precisa conhecer, que você precisa espiritualizar mais a sua vida, que você precisa reverenciar Deus mais, ser o altar de Deus, não enrijecida, não dura, não constante com a graça de Deus. Viva a graça de Deus, viva o propósito de Deus, não questione Deus, a forma que Ele resolveu quebrar determinadas coisas, que Ele resolveu quebrar para consertar e fazer coisas grandes. Não faça isso. Só se submeta, se ponha debaixo da mão de Deus e fala: Senhor, não sei o que vem por aí, mas eu estou contigo. Olha só, se você manter... Lembra de Abigail? Lembra de Abigail? Quando seu marido Nabal morreu, ela virou uma das esposas de Davi. Quando você se põe diante de Deus, com Deus você não perde a sua confiança, a sua credibilidade, você se mantém consistente diante de Deus, Ele é fiel com você até o final. E não adianta quantas mais coisas contrárias podem estar chegando até você, estar ao seu redor, não adianta. Se Deus, ele tem um compromisso com você, não adianta. E não se compare à vida de ninguém, não ache que a vida de ninguém é inferior, não ache. Você não conhece a vida da pessoa, você não sabe quem é a pessoa, qual é a fase da pessoa, se é uma fase ruim, se é uma fase boa, se nós estamos sempre naquele looping, mas aquela pessoa, como ela pode falar isso para mim, se a vida dela nem... Gente, não queira olhar de dentro, de onde você não está dentro. Você não está dentro, não tem como olhar de dentro de onde você não está. Você tem como olhar aqui, ó, de dentro para fora. Agora, de fora para dentro, você não consegue enxergar dentro. Tá? Fique com a graça do Senhor, fique com a palavra do Senhor e um abraço.